que vocês entenderam? Que, por exemplo, era para ter uma certa faixa de consumo ou seja, uma baixa de temperatura, né? Era para ser uma espécie de sequência. Já que foi sequenciada, a mesma quantidade de calor, não é isso? E não ocorreu isso. É como se, para derreter o gelo, a gente precisa jogar calor. E quando a gente derrete o gelo, e esse calor faz com que, obviamente, que ele derreta, a temperatura ainda permanece a mesma. Esse é o famoso calor latente. O calor latente, ele serve para... Lembra que eu falei? Se tivesse 2 graus, aí eu baixasse agora para 1, aí eu baixasse para 0, ela estava tudo líquido. Aí 0, ela estava líquido. Aí se eu tirasse calor, ele ainda ia ficar com 0 grau. Ele ainda ia ficar com 0 grau. Só que agora ele não ia estar líquido, ele ia estar o quê? Sólido. Então, aquele calor que a gente tira, ele não serve para diminuir a temperatura. Aquele calor que a gente tira serve para solidificar a matéria. Era isso, entendeu? Era esse o contexto que eu queria mostrar para vocês, sacou? Então, o calor que nós retiramos, do mesmo jeito que a gente retira calor para poder solidificar, se a gente jogar calor, ele sai do sólido para derreter, tá bom? Para derreter, beleza? E ó, dessa maneira, por exemplo, a gente pode testar as purezas dos materiais. Vamos pegar aqui, por exemplo, se tivesse neve aqui no Brasil, o que a gente poderia fazer para poder tirar essa neve? Um carro, um transporte, tudo é um perigo. O que a gente faz? A gente joga sal. Por quê? Porque a gente está jogando impurezas naquele sólido. Ela diminui a temperatura de congelamento da água. A água ela não vai mais congelar a 0 graus Celsius, mas vai cair para menos 1, 2 e tal. E aí vai depender da proporção de sal, de impurezas que a gente coloca ali no ambiente. Então, por exemplo, como que eu poderia pegar um ferro e saber, tipo assim, esse aqui é o tal do ferro doce, esse aqui é um ferro, ou um ferro bem concentrado, não tem impurezas. Como é que a gente pode medir? Pela temperatura que ele vai derreter. Porque o material que é puro, ele derrete aquela determinada temperatura. O material que eu coloquei impurezas, que está cheio de sujeiras, entre aspas, ele não vai mais derreter naquela temperatura. Ele ou vai baixar ou vai aumentar. Então isso é um modo de você verificar se algo está puro ou não. Não é massa? Não é legal? Bacana? Vocês gostaram? Valeu? Falou então, obrigado.